Uma vez eu tive uma conversa com meu pai, né, assim que eu me tornei pai, e eu tenho um pensamento de vida mesmo, muito relacionado a... Eu acho que você aprende a ser filho quando você se torna pai. E eu acho que você aprende a ser pai quando você se torna avô. Fala, jovem! Sou o Carlos Henrique, estamos começando mais um Pra Frente Cast. E antes de eu apresentar essa minha convidada fantástica de hoje, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários a sua sugestão de temas e convidados para participar aqui do cast com a gente. Hoje eu recebo Carla Moreno, advogada especialista em direito societário, direito empresarial e direito regulatório. Minha amiga, muito obrigado pela participação aqui comigo hoje. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Tem sido uma delícia conhecer mais profundamente a Frente Corretora, você e a Dani. Obrigada pela oportunidade de falar sobre o meu trabalho também e, enfim, fazermos muitas parcerias aí juntas pelo futuro. Com certeza, né? Quando a gente estava pensando ali numa pauta, até para trazer aqui para quem nos assiste, eu junto com o meu time, falei assim, puxa, a gente teve aí uma grande mudança na carreira da amiga, né, da Carla, que foi você sair do modelo tradicional, né, de trabalhar ali em grandes instituições financeiras e começar a empreender, né? E grande parte do público que nos assiste, eles já pensaram ou estão acostumados a fazer isso, né? São microempresários, são empresários e que a temática, ela agrega muito valor, né? Então, eu falei, cara, a gente tem que chamar ela exatamente para ela trazer essa experiência, como é que foi, né? E aí, nesse sentido, eu já trago para você assim, o primeiro questionamento. Como é que foi sair do mercado tradicional de anos de carreira, vamos colocar assim, né? E começar a empreender? Como que foi essa mudança para você? Bom, eu sempre pensei nisso a longo prazo, né? E acho que na nossa vida sempre tem que ter um gatilho para as coisas acontecerem, né? A verdade é essa. Então, sempre trabalhei em bancas muito tradicionais, né? Casas muito tradicionais no mercado financeiro. E aí aconteceu o processo de demissão que acontece na vida de todo mundo mesmo. E eu falei, cara, será que é esse o momento, né, para empreender? Será que eu estou pronta para fazer isso? Porque eu sempre tive essa vontade, mas eu vislumbrava isso num futuro um pouquinho mais distante, né? E depois a gente pode falar um pouco mais do porquê que eu vislumbrava isso. E aí, nesse processo de demissão, eu tive duas alternativas, né? Ou eu começava a falar com muitas pessoas de novo, ou eu daria uma chance de empreender. E aí eu fiz um caminho um pouquinho diferente. Eu fui falar com amigos meus que são empreendedores e que fizeram esse caminho também. E aí eu comecei a ver em muitas dessas pessoas um brilho mesmo no olhar de, cara, dá uma chance, ter autonomia é legal, estar perto do seu cliente é legal, desenhar o que ele quer. E aí esse caminho, na verdade, tem sido suave porque eu tive muitos colegas que fizeram essa transição de uma maneira muito feliz. Então, esse momento é árduo, né? Empreender no início é bastante árduo, mas eu acho que eu tive bastante sorte de ter pares que fizeram esse caminho e em quem eu pude me espelhar. Não, e é engraçado quando você ouve ali, por exemplo, até você comentando agora sobre o fato de ter sido, por exemplo, desligada e isso ter sido ali um trigger para o empreendimento, né? Isso. Quando você olha grandes nomes, eu tenho um que é super comum, que é o próprio Guilherme Benchimol, né, da Hoje XP. Ele sempre destaca, até nas oportunidades que ele tem, que aconteceu a mesma coisa, né? Surgiu ali de uma demissão, surgiu ali a questão do sonho, né? E do sonho, obviamente, o trabalho árduo de empreender. E aí, hoje, a gente observa lá o tamanho da XP e aí, obviamente, que ele deve estar muito feliz ali, vamos dizer assim, do que aconteceu e do caminho que ele trilhou, né? Você até nessa jornada, né, principalmente ali no comecinho de migração mesmo, você teve ali receio? Que receio que passou, assim, por exemplo, com você, exatamente de, né, como é que vai ser? Isso aconteceu? Com certeza. E aí eu acho que uma coisa muito importante de pontuar, que você até deu o exemplo do Benchimol, né? Quando aconteceu a minha demissão, eu fiquei com bastante vergonha, sabe? Falei, onde que foi que eu errei aqui? Que isso aconteceu. Mas, na verdade, é um processo
comum no mercado, no mundo corporativo. Uma hora, ou você se torna caro demais, uma hora te falta alguma coisa ali. Tem muita política, né? Então, é um processo natural. Eu acho que para pessoas que venham a ser demitidas e tal, cara, tá tudo bem, sabe? Acho que uma vez eu ouvi uma colega falando: se você não foi demitido na vida ainda, calma que esse dia vai chegar. E é isso. E aí, o grande receio, respondendo ao seu questionamento, é a perda de estabilidade, né? Quando você está no mundo corporativo e ali você é CLT e tal, você sabe que aquele fixo vai bater no mês e isso te permite uma programação a longo prazo e uma garantia, né? Te dá uma segurança. E aí o meu grande receio, quando eu fui empreender, foi justamente isso. Como é que eu vou balancear agora que as receitas vão mudando ao longo do mês? Tem mês que você consegue faturar legal, tem mês que o faturamento não é tão bom. Então, você tem que se reeducar para equilibrar suas finanças, né? E aí, no começo, o mais difícil de tudo é fazer captação de cliente, ainda mais para quem é do mundo jurídico, né? A gente está acostumado a ser um profissional super técnico. E aí, quando você empreende, você tem que ser versátil, porque você passa a ser comercial também. E aí é um processo de reinvenção. Então, eu diria que o mais difícil é realmente aprender a reequilibrar finanças e aprender a ser comercial também. Quando eu tive a oportunidade assim, né, eu também já aconteceu essa questão do desligamento comigo. Eu já estava trabalhando muito tempo numa instituição financeira, né, então eu já que tinha criado raízes, né? Então, eu falava, eu criei errado. A mudança para você ir para o mercado, até para o mercado, independente se vai ser empreender ou procurar um outro emprego, ela é dolorida exatamente pelo fato de você estar muito tempo ali, às vezes na casa, muito tempo ali na função. E aí você fala, puxa, e agora? O que aconteceu? Aquele senso de, putz, o que eu poderia ter feito de forma diferenciada, né? Então, é algo que chama bastante ali a questão da atenção, obviamente, né? Apesar de ter ali ocorrido ali contigo a questão do desligamento, imagino eu, e obviamente se eu estiver errado, por favor, me corrija, que deve ter tido algum outro, vamos dizer assim, acontecimento ou alguma outra situação que te levou, por exemplo, a empreender e não buscar ali, por exemplo, uma recolocação normal e profissional como a maioria, por exemplo, provavelmente faria, né? Teve isso? Aconteceu isso de fato? Com certeza. O que eu sempre observei no mercado, né? Eu acho que nesses anos de carreira, graças a Deus, eu consegui construir muitas relações, né? E eu notei, eu acho que é óbvio para todo mundo, né? Se você parar e olhar ao seu redor, que o mercado é etarista. Né? Então, você vê que muitos lugares, sejam empresas, escritórios, a maioria impõe uma idade aí para aposentadoria. Então, com 60 anos, né, você tem uma aposentadoria compulsória e tal. E aí, cara, com 60 anos, a gente está no auge da produção. Né? Hoje, as pessoas vivem até 80, 90. A gente está produzindo. Então, eu conversava com amigos meus e falava, gente, mas não faz o menor sentido você se aposentar agora, né? Pessoas que estão há mais tempo no mercado. Então, eu comecei a pensar a longo prazo e falar, vai ter um momento na minha vida que eu não vou ter opção, eu vou ter que empreender. E aí eu comecei a fazer esse plano a longo prazo. Né? Óbvio, eu acabei adiantando o plano, mas em razão de todo esse movimento que eu vejo no mercado, muito em razão do etarismo mesmo, é que eu já pensava em empreender. Então, eu acho que, para quem advoga, a gente tem muita sorte que a gente consegue sentar. Eu brinco, né? A gente senta, escreve e trabalha, porque sempre vai ter alguém querendo processar a operadora de telefonia. Sempre tem. Então, para a gente não falta trabalho, né? A gente precisa. A minha filha de 8 anos fala: é bom ser advogado porque você precisa de um cérebro e um computador. E é exatamente isso. Então, a gente tem essa oportunidade essa facilidade de poder empreender. Diferente de muitos outros profissionais que eventualmente precisam de ferramentas, né, para empreender. Não dá simplesmente para um veterinário precisa de equipamento para empreender, né? Ele não pode sentar com um computador e só. Ele precisa de equipamento para fazer exames, né? Dando um exemplo aqui. Mas
esse desejo já acontecia porque eu não me via aposentada com 60 anos, sabe? Eu queria continuar e eu quero continuar produzindo. Então, isso ia chegar. Sim, com certeza. Eu tenho, né, a gente, né, formamos aí uma boa dupla, eu e você, exatamente, eu acho que pela sinergia de pensamento ou pela forma como os nossos pensamentos em vários momentos são muito parecidos, né? Eu tive, vamos dizer assim, eu não comecei o empreendimento, eu comecei mais o intraempreendedorismo, ou seja, atuar como dono, mas numa empresa que não é minha, que é uma empresa do outro, né? Vamos colocar dessa forma, mas mais ou menos saindo ali de grandes estruturas, né? Como as instituições financeiras, as bancárias, né? Sim. Eu tenho essa mesma linha crítica em relação a, igual você destacou, né? Os anos que eu tive trabalhando em banco multinacional, eu não percebo alguém lá, por exemplo, num cargo com 70 anos de idade. Não vai ter. Então, vai acabar acontecendo, natural ou forçadamente, uma aposentadoria compulsória. E hoje, assim, eu até falo, na época do meu pai, né, do meu avô, às vezes você se aposentar ali com 50 anos, com 60 anos, praticamente você já estava com a expectativa de vida era diferente. Então você já estava praticamente ali quase que no fim da vida, né? Atualmente, né, com o nível de informação que a gente tem, com o nível de condição física que o ser humano ele já adquiriu, a gente está falando de uma expectativa de vida beirando ali os 90 anos. Exato. Então, assim, você ficar numa época em que você ainda tem muita lenha para queimar, com muito conhecimento. Imagina, entre os 50, 60 anos até os 90, de certa forma, aposentado, cara, com absoluta certeza, óbvio, é minha opinião, você não vai chegar nos 90 anos, porque naturalmente, assim, cara, você não vai se sentir produtivo. Exatamente. Né? E daí foi até a minha própria decisão de sair de grandes estruturas e começar esse intraempreendedorismo, talvez no futuro o próprio empreendedorismo, olhando para estruturas menores. Porque é mais comum você ver, por exemplo, em escritórios de advocacia, em grandes associações, aí sim você vê ali pessoas que literalmente trabalham até morrer, né? Assim, você vai até o final. Então, é algo que é muito, na minha visão, algo muito impactante, importante vamos dizer assim, de se ter muito em relação à forma como a gente está vendo hoje, né? Enfim, do acontecimento em si. Para você, quando você teve essa perspectiva, por exemplo, de, né, antecipar, como você destacou, né, uma visão mais futura para o momento presente, ela, hoje, que você já, de certa forma, tem um pouquinho mais ali de vivência, você faria, assim, desta mesma forma, ou você provocaria ela do ponto de vista de literalmente sair mesmo do emprego formal e ir para o empreendedorismo, né? No seu caso, aconteceu ali um desligamento, né? Hoje, para quem está ali pensando em fazer esse movimento, o que você traz ali de visão, de sugestão, de pensamento? Essa é uma excelente pergunta, porque eu não sei se eu teria essa coragem de antecipar o meu empreendedorismo pelo seguinte fato, né? Eu sou mãe, e sou mãe solo, praticamente, então eu acho que as mulheres têm mais medo de enfrentar esse mercado em razão da estabilidade mesmo, né? Mas talvez sim, talvez eu teria feito esse caminho, porque hoje eu me vejo com muito mais qualidade de vida, né? Hoje eu consigo me dedicar mais à minha filha, e eu perdi muito dela crescendo em razão da dedicação total. E, veja, eu não me arrependo, acho que foi importantíssimo para a minha carreira, todos os anos que eu me dediquei. Mas viver essa autonomia e ter essa qualidade de vida, às vezes me faz soltar frases, falar, poxa, eu devia ter feito isso antes. Eu acho que, para quem vai começar a empreender, é extremamente importante ter assegurado financeiramente um colchão. Eu acho que isso é bastante importante, porque todas as pessoas com quem eu converso falam assim, olha, é pelo menos um ano aí para as coisas começarem a rodar legal. Então, é você ter um colchão para você falar, cara, com isso eu consigo, durante um ano, pagar as minhas despesas mínimas, né?
me alimentar bem, morar bem e, enfim, o supérfluo a gente acaba abrindo mão mesmo, é parte do processo, né, de empreender. Mesmo porque você começa a ser versátil, você começa a ser comercial, então você tem que dispor de tempo para fazer almoços e cafés, essas coisas, mas você tem que ter um mínimo aí, e pensando a longo prazo, pelo menos 1 ano de um colchão financeiro para poder se dedicar a isso sem passar perrengue, né? Então, eu acho que, além dessa questão financeira, que é importante colocar na ponta do lápis, você ter feito ao longo aí da sua vida, antes de você ingressar nesse mercado, boas conexões, bons contatos. Então, quem é a sua rede de contato? Né? Uma vez um colega meu me falou assim, mas como é que você capta cliente? Eu falei, eu abro minha agenda telefônica e eu ligo para as pessoas, eu mando WhatsApp. Então, essa é a minha base de clientes, né? São as pessoas com quem eu me conectei ao longo da minha vida. E aí eu tive muita sorte de fazer excelentes conexões, né? Então, eu acho que é isso, resumidamente, né? Você ter com quem contar, né? Valer da sua rede, porque no fim é isso, você tem que valer da sua rede. Você não está exatamente prescindindo de que aquele seu colega te contrate, mas aquele colega consegue te divulgar para os parceiros dele, nos meios onde ele convive. Então, conseguir aí ter no mercado boas conexões feitas e ter um colchão financeiro aí, pelo menos por 1 ano. Não, com certeza, né? Eu me deparo bastante com alguns temas, algumas de dia a dia mesmo, né? Eu, cada vez mais, tenho uma visão de que o profissional em si, independente se ele é um empresário, independente se ele trabalha ali no modelo clássico, que ele precisa ser multiversátil, né? Ele precisa conhecer ali de uma série de, vamos dizer assim, ter ali várias qualidades. Né? Então, por exemplo, nós que fizemos ali a questão do direito, somos ali, né, pela própria formação, profissionais ali que gostam de ler, profissionais que gostam de escrever, né? Mas há uma importância, assim, na minha perspectiva, muito importante, por exemplo, do saber vender, como você destacou. Né? Por quê? Porque você vai precisar, vamos dizer assim, desse lado comercial quando você for, por exemplo, ser um empresário. Né? Você vai precisar olhar, por exemplo, para o lado do marketing de uma forma, né, diferenciada. Né? Então, eu acho que quando você está ali no mercado tradicional, você tem ali a oportunidade que, se você, entre aspas, não produzir, você já tem ali o seu, vamos dizer assim, o seu garantido. Né? Você pode, de certa forma, ter um feedback negativo, você pode, de certa forma, né, ter ali algum puxão de orelha do chefe, alguém te cobrando resultado, mas o seu garantido está garantido. Né? Quando você vai para o empreendedorismo, já mudou o jogo. Né? Depende muito mais de você, depende muito mais do próprio profissional e de entregar o resultado o mais imediato possível. Né? Não tem como você ficar jogando muito para o futuro. Né? E aí eu também vejo, e algo que eu vejo que você faz muito bem, esse lado de ser muito multiversátil, né? Você vai ter que, aquilo que você falou, você vai ter que abrir a agenda e ligar para as pessoas, fazer conexões. Você vai ter que ter ali o lado, né, como empresário com uma equipe, né? Vamos colocar assim, fazer o lado comercial, fazer o lado de atendimento, fazer o lado do café, limpar o escritório, passa a ser assim, fazendo tudo, né? Como que é isso para ti, essa mudança muito, muito drástica, né? Em teoria, assim, vamos dizer assim, um suporte por trás do tradicionalismo, né? E você ir para frente e já ter que, de certa forma, jogar em todas as pontas, porque senão a coisa não vai acontecer. Nossa, isso é muito legal. Agora, você perguntando me fez refletir aqui, porque quando você perguntou do desafio lá atrás, né? Eu não pensei isso, mas é exatamente isso, né? E aí, ao longo da minha carreira, eu sempre, principalmente nos últimos anos, né, eu tinha um papel de gestora. Então, eu era líder, eu tinha um time incrível que estava ali elaborando, fazendo, eu estava direcionando todo mundo mesmo. E aí, do dia para a noite não, né? Mas, enfim, a hora que você começa a captar cliente, você tem que sentar para elaborar, você fala, cara, agora eu sou a estagiária, a advogada júnior, a plena, a sênior, a diretora. E aí você tem que fazer todos os papéis.
E aí dá um medinho no começo mesmo, porque você fala, será que eu sei escrever ainda tão bem quanto eu escrevia há 10, 15 anos? Porque depois de uns anos você passa a ser revisor, né? Você vai lá, você complementa a peça, o contrato, etc. Mas você não passa tanto tempo dedicado a escrever. E aí foi um processo de redescoberta super legal, porque eu lembrei por que eu gosto de advogar, sabe? Sim. E é gostoso você sentar e você entender a estratégia, você elaborar. E aí eu voltei a sentir aquele prazer de falar, nossa, isso aqui ficou muito legal, ficou bem escrito, sabe? Acho que meu cliente vai gostar. Então, é um processo bastante árduo mesmo, porque você tem que voltar e reaprender muita coisa. Mas isso resgata muito da essência do desejo de por que a gente se tornou esse profissional, sabe? Por que a gente ingressou nessa carreira. E aí, apesar de ser a pessoa também que tem que escrever, tem que fazer o café, tem que limpar ali o escritório, etc., cara, é por você. Então, o prazer você está falando assim, eu estou fazendo e é por mim, a remuneração no final é minha, sabe? Isso aqui é meu. Então, ainda que você tenha que fazer o café para você, para o seu cliente, você faz com bastante prazer, porque é o seu negócio, é um gosto diferente. Eu acho que você troca um plano de carreira para um plano de vida, né? Eu acho que eu acho que essa é a grande sacada que acontece, né? Então, eu lembro quando eu trabalhava vamos dizer assim, no mercado tradicional, a gente tinha que fazer lá o plano de desenvolvimento individual, quais são, né, os pontos que nós vamos melhorar ali nos próximos anos. E quando você já cai ali numa linha mais empreendedora, isso muda completamente, né? Óbvio, né? Eu consigo ter a minha perspectiva, não sei a sua, mas você já não consegue ter visões, por exemplo, de 5, 6 anos. 5 anos passa a ser longuíssimo prazo, porque você vai ter que ter ações multidisciplinares, ou seja, atuar de diversas formas e com diversos chapéus no curtíssimo prazo. Então, você vai ter que fazer o marketing, você vai ter que fazer o comercial, você vai ter que fazer o lado financeiro, você vai ter que olhar para situações que, por exemplo, na faculdade de Direito a gente não aprende, o que é um break-even point em relação ao meu lado de despesas, né? Qual é o valor que eu vou ter que cobrar, o que de certa forma, a valorização do meu trabalho. Então, estas coisas, na faculdade, você não aprende. Exato. Né? E dependendo do dia a dia que se tem numa empresa tradicional, você também não vê isso, né? Porque é como a gente comentou, né? Se der certo, se der errado, meu salário está garantido. No empresariado já não tem isso, né? Então você vê que ele é muito mais antenado 24 horas, né? Então, quando eu converso, por exemplo, com um amigo meu que está no mercado tradicional, sei lá, por exemplo, sexta-feira depois das 6, ele já fala, cara, já sextou. O empresário é sexta, é sábado, é domingo, para ele toda hora, e oportunidade é uma oportunidade de negócio, né? Então, assim, você também está vivendo isso de ser praticamente 24/7, né? Exatamente. Eu falei isso, eu usei essa mesma frase para um cliente meu que me chamou. E veja, quando eu trabalhava no mercado financeiro, eu não tinha o sextor, não. Não tinha. O sextor se prolongava, final de semana eu estava trabalhando, mas a diferença é que eu continuava ganhando o mesmo salário trabalhando final de semana. Não tinha, porque é um ritmo do mercado financeiro acelerado mesmo, né? E agora, quando o cliente me chama no final de semana, ele fala, desculpa, não queria te interromper. Eu falo, cara, eu estou aqui 24/7. E aí você faz com prazer, porque você fala, tá tudo bem, eu quero que meu cliente seja bem atendido também. Eu quero que ele saiba que ele pode contar comigo, né? Então, é isso. Não é só a questão de você pensar eu estou trabalhando, a remuneração vem para mim e está tudo certo. Não, você tem um outro trabalho que você não quer que esse cliente vá procurar outro profissional. Então, eu estou ali 24/7 para ele se sentir bem atendido, bem assessorado e para ele se manter comigo. Né? Eu quero te atender em todas as vertentes. Eu acho que depois a gente pode falar até mais disso. Tem vertentes que eu não tenho especialidade, mas eu quero te atender. Então, eu vou me virar para fazer isso acontecer. Seja a hora que for, seja em que matéria for. Mas é prazeroso quando você vê de imediato a satisfação do seu cliente. Não, sabe? Com certeza. É bem diferenciado mesmo. Minha amiga, vou te trazer aqui a minha última pergunta. Tá? Que conselhos você daria, assim, né? Para quem está pensando, né,
e entrar para o mundo do empresariado, né? Assim, você que passou aí recentemente por isso, você deve saber ali as inseguranças, né? Principalmente de pensamento, mas que conselhos você daria para essa pessoa que está pensando e, cara, vou trocar um plano de carreira por um plano de vida? Eu acho que se joga. A gente vive num mercado muito, muito fértil em demandas, em absolutamente todos os setores. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para a gente crescer, tem espaço para trabalhar. No Brasil, o empreendedorismo está ganhando cada vez mais escala, né? Eu acho que, primeiro de tudo, você tem que observar se você tem esse perfil. Você tem esse perfil? Você gosta realmente disso? Cara, se você gosta, já é o primeiro passo para dar certo, sabe? Você gosta de gente? Sabe? Eu sempre falo, eu gosto de gente, eu gosto de sentar, eu tenho zero problema em sentar, em conversar com as pessoas, bater papo, falar sobre trabalho, sobre a vida. Então, é isso. Você gosta de gente? Começa por aí. Se sim, se você tem o seu colchãozinho financeiro, fez boas conexões, cara, você tem vontade, vai sem medo, vai sem medo. Acho que todo mundo deveria tentar isso na vida, né? Ter esse espaço, colocar a cabeça para pensar, enfim, fazer acontecer. Eu acho que todo mundo tem que, né? Óbvio, com a segurança, não estou dizendo saia, largue tudo, rasgue tudo, né? Jogue para cima, saia do seu emprego e venha empreender. Não, ouça os conselhos das perguntas anteriores, né? Mas se isso é uma vontade, não deixa passar, sabe? Porque, de fato, a gente tem muito para contribuir com o mercado e o mercado tem espaço para receber. Então, eu acho que se arrisque. Não. Acho que esse seria meu conselho. Com certeza. Uma vez eu tive uma conversa com meu pai, né, assim que eu me tornei pai, e eu tenho um pensamento de vida mesmo, muito relacionado a... Eu acho que você aprende a ser filho quando você se torna pai. E eu acho que você aprende a ser pai quando você se torna avô, né? Então, quando você tem a vivência do outro lado, né? A gente teve aí na própria corretora, a gente fez ali um negócio bem legal com os funcionários e a gente fez a seguinte pergunta para eles, né? A gente colocou eles na cadeira da CEO e falou, você, um dia na cadeira da CEO, o que você faria? Né? Cara, foi super legal, todo mundo se divertiu pra caramba, a gente ficou com esse quadro durante um tempo, mas todo mundo, todas as visões eram assim, mais ou menos, tá? E aqui eu não estou fazendo uma crítica, mas estou fazendo uma observação do que aconteceu. Eu, no cadeira da CEO, daria, sei lá, uma semana de day off para todo mundo. Eu, na cadeira da CEO, colocava aqui, sei lá, bancava um almoço para todo mundo num determinado dia. Eu levaria todo mundo... Você via que eram todos, entre aspas, pedidos, sabe assim? Né? E quando você se depara do ponto de vista de ser empresário, você consegue perceber que aquilo que você achava que era simplesmente ir lá e, por exemplo, pagar uma despesa, não é bem assim. Não é bem assim, porque você vai ter que reverter cada investimento em retorno do investimento. Não vai ser mais gasto, então vai ter que ser estrategicamente pensado, né? Então, eu concordo contigo, as pessoas elas têm que passar pelo menos uma vez na vida por isso, às vezes até para ter uma noção exata do que é ser hoje, por exemplo, empresário, do que é hoje uma noção exata você olhar para a mão de obra e, vamos dizer assim, exigir uma prestação de serviço muito forte, né? Então, assim, é algo, na minha visão, muito, muito fantástico mesmo. Minha amiga, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Quero te agradecer imensamente pela oportunidade da conversa. Como sempre, adoro conversar contigo. Quero deixar aqui o espaço livre para você fazer ali as suas considerações finais e, novamente, muito, muito obrigado mesmo, minha amiga. Eu que agradeço pela oportunidade, foi um papo super gostoso. Até esqueci que eu estava diante das câmeras. E ter à frente como cliente nesses últimos tempos tem sido um prazer, porque eu aprendo muito com vocês também. É também um mercado muito rico, né, no Brasil. Fazer câmbio, né? O nosso país está crescendo, então... Eu estou muito feliz de estar fazendo essa parceria com vocês, de ter conhecido vocês. Como eu falei, quero ser amiga de vocês, que vocês são incríveis. Já somos, né? Já somos amigos. E quanto ao empreendedorismo, apesar de não ser fácil, tem tido
frutos muito ricos. E eu não digo financeiramente, não. Eu digo de processo de redescoberta, esse processo de autonomia, de ter tempo para sentar e conversar com as pessoas, entender as demandas. É muito bacana você se sentir produtivo mesmo e você entender a demanda do seu cliente, né? É revigorante, é revigorante. Então, eu tô feliz de estar aqui e de você ter me dado esse espaço para falar sobre isso, porque tem sido uma jornada árdua, porém bastante feliz. Não, com certeza. Episódio incrível esse, hein, pessoal? Eu digo para vocês, seja você empresário, seja você intraempreendedor, troque o seu plano de carreira por um plano de vida. Eu acho que esse episódio trouxe bastante disso pra gente. Fica a dica aí, pessoal. Como diria meu filho, deixe seu like e se inscreva no canal. Quer ir pra frente? Vem com a gente. Tchau, tchau.